A segunda palavra é escuta. Então, bem-aventurado aquele que lê e escuta. A tradução literal dessa palavra, acontes ou acuo, da onde é a raiz, da onde vem a palavra acústica, por exemplo, no contexto de Apocalipse, é ouvir com disposição. É aquela escuta atenta, mas figurativamente também pode significar compreender. Quando você pergunta para a pessoa, você me ouviu? Ele não está perguntando, você escutou, ele está perguntando, você compreendeu aquilo que eu quis dizer? Então, nesse sentido, João está dizendo, bem-aventurado aquele que está revisitando essa palavra e que está ouvindo com disposição essa palavra. E, por exemplo, Lucas 2,47. Todos os que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. Esse texto se refere a Jesus, a passagem na qual Jesus está no templo e mesmo criança, está explicando as coisas para os fariseus e para as pessoas que frequentavam o templo. E as pessoas que o ouviam, que estavam atentas àquilo que Jesus estava dizendo, se admiravam. Agora, negativamente, também no Evangelho de Lucas, ele diz o seguinte, né? Depois que Jesus leu a passagem de Isaías, lá no capítulo 4, no versículo 28, vai dizer o seguinte: ao ouvir isso, todos na sinagoga se indignaram. Ou seja, aqueles que se indignaram reagiram dessa forma porque Jesus estava dizendo que aquelas palavras da profecia do livro de Isaías se cumpriram naquele dia. Porque Jesus veio para libertar os cativos, veio para restaurar a vista aos cegos, veio para trazer justiça. E exatamente por isso aquelas pessoas da sinagoga estavam iradas com Jesus. Eles ouviram com atenção, eles compreenderam. E justamente porque eles compreenderam, eles se iraram. Porque Jesus estava dizendo que ele era o Messias. E a terceira palavra que João, aqui no Apocalipse, traz como um aspecto da bem-aventurança é aquele que guarda, que literalmente significa aquele que mantém, aquele que preserva, aquele que protege, aquele que dá continuidade, aquele que observa essas palavras. Um exemplo, no próprio livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Ou seja, a revelação que João está trazendo aqui, ela não se refere a doutrinas abstratas. Ela não se refere a dogmas propriamente ditos. Muito embora a gente vai encontrar em todo o Apocalipse afirmações sobre o senhorio de Cristo, por exemplo, afirmações sobre Jesus como ressurreto, afirmações de Jesus como Senhor da igreja, a ressurreição dos mortos, a renovação de todas as coisas. Então, mesmo que o conteúdo do livro traga aspectos que muitos podem dizer, estes são dogmas da igreja, a revelação em si, a maneira como ela é dada e a maneira como a comunidade vai receber, vai dar continuidade e vai expressá-la, ela não tem a ver com um discurso abstrato. Ela tem a ver com uma experiência da própria comunidade. Ela tem a ver com o estilo de vida dessa comunidade. E justamente porque ele disse lá no versículo 2, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo, essa comunidade sofre por causa dessa experiência. A mesma experiência, que é uma experiência de salvação, que é uma experiência de esperança, que é uma experiência de renovo, é também
uma experiência de sofrimento, é uma experiência que traz perseguição. E por isso as palavras de João são palavras de perseverança, de superar essa crise. Alguma coisa até aqui? Eu gostei desse aspecto de que o Apocalipse não é uma questão conceitual abstrata, mas é muito mais uma questão prática e vivencial. Ele está muito mais ligado à experiência do que à ciência. Por outro lado, eu diria assim, esse aspecto de praticidade se contrapõe a todo o uso dos simbolismos e de uma linguagem, eu diria assim, hermética, que vai exigir da parte das pessoas vamos dizer assim, um repertório de conceitos para poder entender o que está acontecendo. E mais do que isso, eu acho que se nós estamos falando de um escritor que tem assim também um veio meio jornalístico de ler o que está acontecendo no seu dia a dia e colocar isso de uma maneira simbólica, nós estamos falando de um texto que sim exige certa pré-qualificação do leitor. No que se refere à questão conceitual. Então, bom, deixa eu fazer esse comentário depois. Mais alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Não, tranquilo, pode seguir. Ô, Daniel, eu fiquei chateado agora. É? Eu fiquei chateado agora. Porque eu pensei que você ia dizer, eu concordo com o Marcos. Concordo com o Marcos. Então, Marcos, a colocação que você faz, ela pode ser... A observação que pode ser feita em relação a ela é a seguinte. Essa primeira palavra que ele usa como ler, né, conhecer novamente, nos dá a entender de que essa palavra ela não é novidade, ela já foi lida e relida, e João está dizendo para que ela permaneça viva na comunidade. Quando ele fala da escuta também, de ouvir com disposição e depois guardar, no sentido de preservar essa palavra, ele está dizendo uma coisa, que isso é algo que não é lido individualmente, que é lido em comunidade, e a comunidade deve fazer isso constantemente e ponderar sobre essas coisas juntos. Você está ele fala de uma dinâmica, ele fala de uma dinâmica da tradição oral. Bem-aventurado aquele que lê e aquele que escuta. Então, assim, esse texto, ele foi escrito para ser lido em comunidade. E aí você sugere a interpretação comunitária do texto. Sim. Para mim, o João está falando de um contexto aqui, que o texto é lido e é ponderado em comunidade. Agora, deixa eu fazer uma observação aqui. Todos os escritores que eu li até hoje e comentaristas do Apocalipse foram indivíduos lendo e estudando o Apocalipse. Nunca vi uma interpretação comunitária do Apocalipse. E neste sentido, eu acho que nós estamos inovando e de uma inovação extremamente sadia na medida em que, até melhor juízo e melhor informação, é a primeira vez que se faz um esforço de tornar público uma interpretação comunitária do Apocalipse, que era a intenção primeira do escritor. Concordo com o Marcos. Obrigado. Deixa eu ler 2 versículos para vocês. Concordo com o Marcos também, mas só uma coisa bem rápida. Essa questão comunitária está ficando muito, muito clara. E cabe também ressaltar que
esse conhecer, né, do anagnosko, ele não é aquela tentação, né, principalmente de nós ocidentais, de entender as coisas na prova, né? Eu vou provar para você isso ou aquilo, né? Mas vem desse empirismo, né? Dessa experiência com Deus na comunidade, né? E eu percebo João frisando aí o aspecto da comunhão também.